Meu nome é Ana Paula Martins, eu sou nutricionista. E hoje é terça, hoje é dia de live. Todas as terças a gente tem uma live aqui, semanal, um bate-papo. A gente já conversou sobre vários assuntos. Todos esses assuntos estão lá no YouTube, no meu canal do YouTube. Então, se você quer rever alguma live, ver algum conteúdo que já foi falado, vai lá no meu canal, no YouTube Ana Paula Martins, que vocês conseguem olhar as lives, pausar, anotar tudo. Eu acabo não deixando aqui no Instagram, porque é complicado no Instagram a gente estar pausando, vendo. No YouTube é mais fácil, dá para a gente acelerar, deixar uma velocidade mais lenta. E hoje o nosso bate-papo é sobre doença autoimune. E daí aproveita e já coloca aqui nos comentários se vocês têm alguma doença autoimune, vocês conhecem alguém que tem doença autoimune, porque o nosso bate-papo é sobre isso. Eu vou falar de forma geral sobre as doenças autoimunes, mas no finalzinho da live eu vou estar falando específico de algumas doenças e qual é a atuação aí da nutrição, quais os suplementos importantes para cada uma delas que eu separei aqui para vocês. Mas esse início é um início geral sobre doença autoimune, até porque a base do tratamento é geral para todos, né? Então, vamos lá. Vamos entender o que é uma doença autoimune, né? Então, imagina que vocês têm um terreno na casa de vocês, né? Imagina que existe um terreno e vocês são os donos desse terreno. E aí vocês decidem proteger esse terreno com uma cerca. E constrói uma cerca bem bonitinha para esse terreno. Fora a cerca, vocês contratam uns soldados para ficar ali tomando conta desse terreno para que ele não seja invadido. Então, você tem duas proteções nesse terreno. A cerca e os soldados. Tá? E você está lá, protegida pela cerca e pelos soldados. Vai passando o tempo e você não vai fazendo a manutenção desse seu cercadinho. E esse seu cercado que você colocou ali para proteger o seu terreno, ele começa a ser deteriorado, começa a ser fragilizado com o tempo. E começam a abrir buracos nessas cercas. Essas cercas começam a ficar fragilizadas. Aí você olha para aquilo e não faz nada, porque você fala assim, não tem problema, a cerca está fragilizada. Eu tenho ali os meus soldados para tomar conta desse meu terreno. E aí, antes, os seus soldados ficavam ali tranquilos, protegendo esse seu terreno de invasores. Só que como essa cerca ficou fragilizada, começam a entrar ali soldados, começam a entrar ali pessoas, começam a entrar ali animais e destruir esse seu terreno. E daí esses soldados têm que atacar todos esses agressores que ali entram. Ou seja, isso é basicamente o que acontece com o nosso corpo numa doença autoimune. Os nossos soldadinhos, nosso sistema imunológico, que é para nos proteger, eles acabam nos atacando. Então, na doença autoimune, é quando o nosso sistema imunológico fica um pouco perdido. Ele começa, ao invés de nos proteger, nos atacar. Então, por exemplo, quando a gente tem ali um Hashimoto, como aqui me falaram, aqui uma pessoa passou aqui e falou assim, eu tenho Hashimoto. O que é o Hashimoto? É quando os anticorpos da tireoide, que eram para te proteger, começam a te atacar, tá? Então, a doença autoimune é uma doença do sistema imunológico. Isso é muito importante que vocês entendam, porque a atuação da doença autoimune e a causa da doença autoimune está no sistema imunológico. A partir do momento que esse sistema imunológico fica alterado e esses anticorpos, que ao invés de te proteger, te atacam, você tem ali um quadro inflamatório. Então, toda doença autoimune, ela tem um caráter imunológico, então você tem que cuidar do seu sistema imunológico, mas você também tem que cuidar do seu processo inflamatório, porque essa alteração imunológica acaba gerando uma inflamação. Ou seja, vou pegar aí o exemplo do Hashimoto.
Você tem os anticorpos da tireoide, que é para te proteger. Ao invés desses anticorpos te proteger, ele te ataca. E a cada ataque que esse anticorpo faz na sua tireoide, você gera uma inflamação. Por isso que é chamada tireoidite de Hashimoto. Você inflama a tua glândula da tireoide. Quanto mais inflamada essa tireoide, pior ela trabalha. Então, a formação dos hormônios tireoidianos vão estar deficientes por conta de um ataque. E aí, todo o metabolismo vai ser alterado por conta disso. E por que é importante que vocês entendam isso? Porque muitas vezes eu recebo no consultório, pacientes que me falam assim, não, Nutri, eu tenho Hashimoto, como se aquilo ali não fosse nada. E pior, eu recebo no consultório, muitas vezes, o paciente que tem o Hashimoto, que vem com a seguinte frase, olha, a sua tireoide está ok, não tem problema nenhum, você tem a tireoidite de Hashimoto, mas você não tem alteração nenhuma no seu TSH, no seu T3, no seu T4, então vamos apenas acompanhar. Gente, acompanhamento no paciente autoimune não existe, porque o tratamento tem que ser no sistema imunológico. E guardem isso, o paciente autoimune, ele tem 50% de chances de desenvolver outra doença autoimune se ele não for tratado da forma correta. E o tratamento é no sistema imunológico. Então, por mais que você não tenha nenhum sinal, nenhum sintoma, nenhuma alteração importante por conta de uma doença autoimune, é importante que vocês fortaleçam esse sistema imunológico, porque uma hora essa doença vai se desenvolver, porque o ataque está acontecendo diariamente. A uma hora essa inflamação vai acontecer. Então, as duas frentes que a nutrição atua no tratamento de um paciente autoimune é melhorar a inflamação desse paciente e melhorar, dar suporte ao sistema imunológico. E é justamente esse quadro inflamatório que vai trazer os sinais e sintomas. Então, um paciente que tem, por exemplo, artrite reumatoide, ele vai sentir muitas dores articulares, porque é um processo inflamatório que está ocorrendo nas articulações dessa pessoa. Então, a gente tem que tratar todo esse quadro inflamatório. Só que a gente não pode esquecer da causa, que é o sistema imunológico. Então, não adianta só tratar o sinal e o sintoma, que, infelizmente, na maioria das vezes é feito dessa forma. A gente tem que tratar também o sistema imunológico. E isso, novamente, eu falo sobre o paciente aqui com Hashimoto, que é o que acontece. Normalmente, um paciente com tireoidite de Hashimoto, ele vem para o consultório somente usando o hormônio, o T4, o Puran, o Synthroid, o Levoide, o Eutirox. Mas não está fazendo nenhum tratamento ali para dar suporte ao sistema imunológico. Então, o tratamento do paciente autoimune tem que tratar essas duas vias, tanto o processo inflamatório como o sistema imunológico. E como que a nutrição ela atua em relação a isso? Primeiro de tudo, como que a gente dá suporte ao processo inflamatório? Com uma alimentação anti-inflamatória. Então, isso para todos os pacientes autoimunes. Então, se você tem fibromialgia, se você tem artrite reumatoide, lúpus, psoríase, Hashimoto, é importante que você faça uma alimentação anti-inflamatória. E como que é uma alimentação anti-inflamatória? É muito verdura, é muito legume, é muita fruta, é evitar alimentos com alta carga glicêmica, farinha branca, açúcar, pão. Todos esses alimentos com uma alta carga glicêmica são altamente inflamatórios e prejudicam a tua doença. Então, é muito verdura, muito legume, muita fruta, muito grão, muita variedade na alimentação. A partir do momento que você melhora a qualidade da sua alimentação, a gente tem que pensar nas estratégias nutricionais. Mas uma questão que eu queria colocar aqui para vocês, muito importante, é a variedade na alimentação. Não adianta você melhorar a qualidade da sua alimentação e não ter variedade. Porque muitas vezes eu recebo no consultório o paciente falando assim, não, Nutri, eu como super bem. De manhã eu como sempre, eu não mudo. Todo dia eu como a mesma coisa. Ovinho mexido com mamão
No almoço, eu como uma saladinha de rúcula com alface e tomate todos os dias, como franguinho grelhado e como ali um purezinho de batata doce, um purezinho de mandioquinha. Não como arroz, não como feijão. No lanche da tarde, eu como chocolatinho amargo. E no jantar, eu repito o meu almoço. Ou seja, não adianta ter uma alimentação só saudável. Você tem que variar essa alimentação. Então, aquela pessoa que tem doença autoimune e que todo dia come ovo. O almoço é o mesmo todos os dias, é o mesmo franguinho grelhado, é a mesma salada todos os dias. Isso piora também o quadro imunológico. Você tem que variar a sua alimentação. Então, não adianta ter uma alimentação só anti-inflamatória. É importante a variedade dessa alimentação também. A cada dia, ou pelo menos aí de 3 em 3 dias, você ir variando esses alimentos que você coloca no seu dia a dia, tá? A partir do momento que você melhora a qualidade da sua dieta, a gente pensa nas estratégias nutricionais mais importantes para o paciente autoimune. E são 3 estratégias nutricionais. A gente tem a estratégia cetogênica, a gente tem a estratégia low carb e a estratégia plant-based. Mas, Nutri, qual estratégia que eu faço? O mais importante no paciente autoimune é periodizar as estratégias nutricionais. Então, a gente pega durante um ano e durante 3, 4 meses, esse paciente vai seguir uma dieta low carb. Em torno de 6 semanas, ele segue para uma dieta cetogênica. E depois ele segue para uma dieta mais vegana, sem proteína animal. Essas 3 estratégias são as estratégias que mais têm resultado na melhora de dor, da fibromialgia, da artrite reumatoide, na melhora dos anticorpos de um paciente com Hashimoto, na melhora das dores da espondilite. Então, essas 3 estratégias são as que mais têm melhora em todos os quadros do paciente autoimune. Mas, Nutri, eu tenho que fazer sempre essas estratégias nutricionais? Não, o ideal é periodizar. E o mais importante dessa periodização é você entender dentro dessas estratégias nutricionais qual é que dá mais resultado para você. Então, a gente pega e vai fazer, olha, durante 6 semanas, você vai fazer uma dieta cetogênica, uma estratégia cetogênica, onde você vai consumir 70% da sua alimentação vai ser gordura boa. Você vai consumir muito azeite, muito abacate, muita oleaginosa. Vai ter pouquíssimo carboidrato durante 6 semanas. Durante essas 6 semanas, o mais importante é que você avalie os seus sintomas, se eles melhoraram. Então, se você tem Hashimoto, melhorou minha disposição, melhorou minha concentração, melhorou minha recuperação muscular. Se você tem fibromialgia, melhorou minhas dores durante a estratégia cetogênica? Nossa, Nutri, eu fiquei ótima. Além de você me falar que você ficou ótima, além de você me falar dos seus sinais e sintomas, eu vou pegar e vou fazer toda a avaliação do teu perfil inflamatório. E vou olhar assim, olha, o teu exame de homocisteína melhorou, a tua ferritina melhorou, os teus marcadores inflamatórios melhoraram. Então, essa estratégia cetogênica foi excelente para você. Agora, vamos para a estratégia low carb. Vamos aumentar um pouquinho esse carboidrato. E aumentamos. Nutri, olha, foi ótima a estratégia low carb. Eu me senti bem, mas eventualmente eu ficava com algumas dores. A cetogênica eu fiquei 0 dor. Beleza, então a gente vai avaliando como que foram as estratégias nutricionais durante aí todo o teu tratamento. E aí, no período de manutenção, a gente vai entender qual das estratégias fez sentido para você. Fala, Nutri, olha, a cetogênica e a vegana foram as que eu me senti melhor. Beleza. E daí, para você, no período de manutenção, durante a sua semana, a gente vai ter uma alimentação, alguns períodos, algumas refeições mais cetogênicas. A gente vai colocar um jejum. Alguma refeição a gente vai colocar ela mais plant-based, sem proteína animal. Mas é importante que você faça essa periodização, é importante que você passe por algumas semanas fazendo uma estratégia nutricional para que você perceba qual é que faz mais sentido para você e para a resposta em relação à sua doença. Porque cada paciente é único, gente.
Então, a cetogênica para um paciente que tem espondilite vai responder melhor do que a plant-based para um paciente que tem Hashimoto. Mas todas são importantes que vocês façam, porque no período de manutenção, você vai entender qual estratégia nutricional você deve ir colocando ali nas suas refeições. Não vai ter uma necessidade de você estar fazendo uma estratégia nutricional única na tua vida, mas você pode ter refeições que se baseiam nessas estratégias nutricionais. E se eventualmente algum sinal e sintoma piorar durante no ano, Nutri, eu estou passando por um estresse muito grande e as minhas dores voltaram. Aí a gente volta para aquela estratégia que te deu mais resultado. Entendeu, gente? Não é fácil tratar o paciente autoimune. Tem que ter aí uma dedicação muito grande, porque são estratégias nutricionais difíceis, né, de ser feitas na maioria das vezes. Não é uma alimentação que, na maioria das vezes, a gente tem facilidade de estar fazendo em casa e outras pessoas em casa fazendo com a gente. Por isso que é muito importante essa dedicação do paciente autoimune, até que a gente ache uma melhor estratégia nutricional para ele e uma melhor alimentação para que ele faça aí no decorrer, aí no período de manutenção, tá? Gente, tranquilo até aqui? Tem alguma dúvida? Deixa eu buscar aqui para ver se eu tenho alguma dúvida aqui. A Cristiane está me perguntando se crianças com diabetes tipo 1 pode fazer a dieta cetogênica. Pode, Cris. Aliás, assim, a dieta cetogênica, ela começou a ser estudada com crianças com epilepsia. E a gente viu que teve uma resposta muito grande, né? Então, pode fazer, não tem problema nenhum, né? Desde que seja com acompanhamento. Dieta cetogênica, gente, tem que ser com acompanhamento de um profissional, tá? Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Aqui está falando da espondilite, eu vou falar sobre espondilite daqui a pouco. Hashimoto, beleza? Então, eu falei aqui sobre as estratégias nutricionais, sobre os alimentos. A estratégia nutricional e os alimentos, eles vão estar atuando para melhorar essa resposta inflamatória da doença autoimune. Mas a gente não pode esquecer que toda doença autoimune, ela surge no nosso intestino. Então, melhorar a saúde, modular todo o nosso intestino é muito importante. E toda essa modulação intestinal, além dos alimentos que a gente vai consumir, ele está baseado ali em algumas suplementações importantes para que a gente use durante esse período, né? Então, lá no nosso intestino, a gente tem os nossos soldadinhos, que são as nossas bactérias benéficas. Elas que vão atuar ali como a nossa primeira defesa. Então, se alimentar, né, de alimentos, comer alimentos que multipliquem essas bactérias benéficas é muito importante. Então, como eu já cansei de falar aqui no feed, a biomassa de banana verde, a batata yacon, as fibras da chicória, das vegetais verdes escuros, tudo isso são alimentos para as bactérias benéficas do nosso intestino, ajudando nessa multiplicação, tá? Além disso, lá no nosso intestino, a gente tem várias células. Pacientes autoimunes, na maioria das vezes, eles têm aí o que a gente chama de permeabilidade intestinal alterada. O que é isso? A gente tem as células do nosso intestino, elas têm que ser todas juntinhas assim. Quando a gente tem uma permeabilidade intestinal alterada, é porque essas células, elas se abrem. E aí, lembra que eu falei da cerca? Que você abre buracos na sua cerca? As células do nosso intestino é a nossa primeira defesa, elas têm que estar todas fechadinhas. Quando elas estão todas abertinhas assim, elas estão frágeis. E nesses espaços, você tem a passagem aqui de toxinas, de alimentos mal digeridos, que vai direto para a nossa corrente sanguínea, super estimulando esse nosso sistema imunológico. E ele fica cada vez mais enfraquecido, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fechar essa barreira intestinal e não jogar agressor aqui nessas células intestinais.
Existe uma classe de alimentos que a gente diz que são os maiores agressores, os maiores inflamatórios, agentes inflamatórios para essas células intestinais. E o glúten é um deles. Então, pacientes com doença imunológica, é muito importante que tenha essa retirada desses alimentos inflamatórios. E o glúten é um deles. Alguns grãos. Então, eu tenho muito paciente vegetariano, vegano, que são pacientes que têm doença, né, no sistema imunológico, e come muito grão, muita lentilha, muito grão de bico, muita ervilha. Você também tem que variar nos grãos, porque aquela película que fica em volta do grão, ela pode ser inflamatória também. Sabe quando você bota um grão de bico de molho, que sai aquela pelinha? Todo grão tem uma pelinha também. Tem umas que a gente não consegue ver. E essa pelinha, para algumas pessoas, pode inflamar também essas células intestinais. Então, o glúten, o excesso de grãos na dieta, agrotóxicos, pesticidas, alimentos com corantes, tudo isso enfraquece essa barreira intestinal, fazendo com que ela se abra, e aí agressores entram aqui nessa barreira nossa, chegando ao nosso sangue, o nosso sistema imunológico ficando super ativado. Por isso que é muito importante a gente cuidar aí do nosso intestino e cuidar do que a gente come, tá? Vamos lá. A Cris está perguntando se os vegetais devem ser crucíferos, né? É ruim para pessoas que têm a tireoide atacada. Não. Gente, existe uma lenda, né? Sobre couve, sobre brócolis, sobre couve-flor e tireoide. Na verdade, gente, para esses alimentos, né, que são os vegetais crucíferos, trazer algum mal para a sua tireoide, você tem que consumir muita quantidade, uma quantidade gigantesca desses alimentos. Então, quando você consome 2 folhas de couve, quando você consome 100 gramas de brócolis, não vai trazer problema para a sua tireoide. O que traz problema para a sua tireoide é a Coca-Cola, é o açúcar, é a farinha branca, é a sucralose, é o adoçante linha. Isso que traz problema para a sua sucralose, para a sua tireoide, tá? Não é a couve, não é a couve-flor, não é o brócolis. Não se preocupe com isso. Comendo em pouca quantidade, que é o que a gente come hoje, isso não vai trazer nenhum mal para a sua tireoide, tá? Vamos lá, vamos continuar. Vitamina D alta impede as doenças autoimunes de se desenvolverem. E agora a gente vai falar da suplementação, tá? Existem suplementos que a gente pode dizer que são básicos no paciente autoimune. O ômega 3 é um deles, e o que vai variar de um paciente autoimune para outro é a concentração do EPA e o DHA. Então, o ômega 3 é uma junção de EPA e DHA, tá? Importantíssimo que todo paciente autoimune tome ômega 3. O que vai diferenciar de um para outro é a concentração de EPA e DHA. Tem pacientes autoimunes que vão precisar mais de EPA e outros vão precisar de mais DHA. Mas todo paciente autoimune tem que tomar ômega 3. Vitamina D. Todo paciente autoimune tem que tomar vitamina D. Quanto nutre? Depende de como está a tua vitamina D no exame. Ah, Nutri, minha vitamina D está 30, está péssima. Minha vitamina D está 40, está péssimo. O paciente autoimune tem que ter uma vitamina D de 70 a 80, beleza? Então, fez o exame de vitamina D, está 30, está horrível. Está 40, está horrível. Tem que tomar vitamina D. Aí você vai tomar numa dosagem até chegar a 70, 80. Chegou a 70 e 80, você entra numa manutenção da vitamina D diariamente, tá? Então, é importante que use vitamina D o paciente autoimune, até porque a vitamina D ela participa fortemente desse processo imunológico e dá suporte a esse sistema imunológico. Posso adquirir ômega 3 nos alimentos? Pode. A questão é que a quantidade que um paciente autoimune precisa é alta, tá? Então, por exemplo, a chia, a linhaça tem ômega 3, os peixes de água profunda e fria têm ômega 3. Então, o salmão tem ômega 3, mas esse salmão tem que ser o salmão selvagem, não pode ser salmão de cativeiro. Vocês já viram quanto custa o salmão selvagem? Caríssimo, né? Então, é mais fácil comprar um suplemento de ômega 3. Sardinha tem muito ômega 3. Tá? Então, se vocês quiserem consumir algum peixe barato que tem ômega 3, vocês consumam a sardinha, que tem bastante ômega 3.
Porque os outros peixes que têm ômega 3, que é o atum, que é o salmão, eles têm que ser de água profunda e fria e normalmente são mais caros, porque não pode ser de cativeiro, tá? Porque o peixe ele tem que comer a alga. É a alga que tem o ômega 3. Então, um peixe barato para vocês consumirem é a sardinha, tá bom? Que é rico em ômega 3. E, é claro, tem que ser diário. Então, às vezes, você não consegue comer diariamente sardinha, né? Então, por isso que é importante usar a suplementação do ômega 3, beleza? E a gente já sabe que para alguns tipos de doença autoimune, as concentrações desses ácidos graxos que tem no ômega 3, do EPA e do DHA, tem que ser maior. Por exemplo, na psoríase, a concentração do DHA tem que ser maior do que a do EPA. E, às vezes, no consumo desses alimentos, a gente não tem essas concentrações tão altas. Por isso que é importante também, em alguns casos, usar a suplementação. Então, muitas das vezes, no início do tratamento, onde o sistema imunológico está muito deprimido, onde essa inflamação está muito alta, é importante usar os suplementos. E aí, depois de tudo controlado, a gente pode estar usando os alimentos no dia a dia para fazer essa manutenção, tá? Então, vamos lá, que eu separei aqui para vocês, para falar de cada uma das doenças e os suplementos importantes para vocês estarem usando, tá? Ômega 3 como suplemento tem indicação. Tem várias marcas que eu já mostrei aqui para vocês em algumas outras lives, mas eu gosto muito da Vitafor, gosto da BioBalance, gosto da Pura Vida, da Nutrify. Tem muita empresa bacana de ômega 3, com ômega 3 bom, né? Da Sanavita também é bom. Deixa eu ver se eu lembro. Eu vou lembrando aqui e vou falando, tá? Mas tem muita marca boa de ômega 3 aí. Vamos lá. Vou começar aqui com artrite reumatoide, fibromialgia, espondilite, que é a mesma, tá no mesmo bololô aí, né, gente? São dores crônicas, dores articulares que vocês sentem. Equalib também é bom, tá? O ômega 3. A artrite, a base é aquilo, tirar os alimentos inflamatórios com carga glicêmica alta, açúcar, glúten, alimentos com corante, aromatizante, tudo isso tem que tirar. Aumentar o consumo de vegetais e frutas e legumes e verduras de forma variada. Muito importante o consumo de gorduras boas para quem tem artrite, para quem tem espondilite, para quem tem fibromialgia. Qual gordura boa, Nutri? Azeite, óleo de abacate. Então, sempre que fizer uma salada, colocar um azeite de boa qualidade, colocar um óleo de abacate na salada, ter uma alimentação com um potencial um pouco maior cetogênico. A gente sabe que uma alimentação com mais gorduras boas para as pessoas que têm dores crônicas tem um melhor resultado. O jejum também tem um ótimo resultado para pacientes com dores crônicas, fibromialgia, artrite, espondilite. Fazer aí períodos de jejum é muito importante para deixar aí silenciado essas citocinas inflamatórias que aumentam a dor, tá? Então, o jejum e uma alimentação mais cetogênica, rica em gordura, é boa. Alguns suplementos importantes para quem tem espondilite, fibromialgia, artrite reumatoide. Creatina é muito importante. E eu gosto de falar da creatina porque existe aí como se fala, um preconceito sobre a creatina, que é só quem pratica atividade física que pode usar creatina. E pacientes com espondilite, fibromialgia, artrite reumatoide têm uma resposta muito grande com o uso da creatina na melhora da dor, tá? Gengibre, cúrcuma, que a gente sempre fala por aqui, que ele pode ser usado em todas as doenças autoimunes. E aí, é a mesma coisa que eu falei em relação ao ômega 3. Dependendo de como você está e do teu grau inflamatório, a gente vai usar extratos padronizados e concentrados com gingerol e curcumina, que são os ativos da cúrcuma e o ativo do gengibre. E a partir do momento que você melhora essa sua resposta inflamatória, a gente pode usar o chá, a gente pode fazer suco com gengibre, a gente pode fazer suco com a cúrcuma, chá com a cúrcuma, mas em algum momento a gente vai ter que usar esse ativo concentrado em cápsula.
para melhorar as dores, tá, gente? Outro ativo bem bacana, que é um fitoterápico, que é a Boswellia serrata. É muito importante quem tem fibromialgia e todas essas dores crônicas, usar a Boswellia serrata, que é um ativo manipulado. A Suzy está me perguntando sobre o óleo de gergelim. Pode sim, só não pode deixar esquentar demais, né, no fogo, mas pode ser usado sim, tá? Canela também ajuda na redução da dor. E um ativo muito bacana para ser usado para quem tem dor crônica é o magnésio. Então, hoje, a gente já tem muitos ativos ricos em magnésio aí no mercado, tanto cápsula de magnésio, como chazinho com magnésio. Ontem eu mostrei um que eu estava tomando da Pura Vida, o Blue Calm, que ele tem uma composição riquíssima em magnésio, ótimo para quem tem dor, principalmente à noite, que não consegue dormir por conta das dores. Tomar magnésio antes de dormir é importante, tá? Eu tenho muito paciente meu que tem artrite reumatoide e corre. Então, antes de fazer uma corrida longa, tomar uma quantidade maior de magnésio à noite é importante para evitar, por exemplo, uma fadiga durante o treino no dia seguinte, tá? Vamos lá, já falei de dores crônicas. Agora vamos falar de Hashimoto, que é uma outra... Muita gente me pediu para falar de Hashimoto. A Marisa está me perguntando sobre o fitoterápico. Deve ser a Boswellia serrata, que eu falei, né? A Boswellia serrata é um ativo muito importante para quem tem artrite, dores crônicas, fibromialgia. Esqueci de falar de colágeno tipo 2, gente. Essencial que vocês tomem colágeno tipo 2 também, para melhora das dores crônicas, tá? Hashimoto. Quem tem Hashimoto aí, gente? Tem muita gente com Hashimoto. Infelizmente, é uma doença autoimune que tem aumentado muito, principalmente entre as mulheres, tá? O Hashimoto é um ataque na glândula da nossa tireoide, onde essa tireoide vai ficar inflamada e os hormônios tireoidianos começam a não ser fabricados da forma correta. E é muito comum que o paciente com Hashimoto tenha cansaço, queda de cabelo, dificuldade para dormir, que se arraste durante o dia inteiro, né? Dificuldade de recuperação muscular. Então, é muito, muito importante. E assim, eu tenho um carinho muito grande com o paciente com Hashimoto, porque, assim, na maioria das vezes, o tratamento hoje dado ao paciente com Hashimoto é um tratamento ineficaz, porque hoje só estão tratando a glândula da tireoide com o remédio. Toma ali um purão, um Synthroid, um Eutirox e acabou. E não é assim que trata tireoidite de Hashimoto, gente. A tireoide é uma glândula muito sensível, que precisa de muita vitamina, muito mineral, e não é só com remédio que se trata o Hashimoto, tá? A tireoide do meu filho está sendo atacada, os hormônios estão normais, o que fazer? Então, tratar o sistema imunológico. Vou falar para vocês agora sobre isso. Quais são os principais nutrientes que a tireoide precisa? Vitamina D. Então, se você tem Hashimoto e o seu TSH ainda está normal, gente, TSH normal é de 0,8 até 2, tá? Passou de 2 não é normal. Então, se alguém fala para você que seu TSH está normal em 3, não está, em 4 não está, eu já recebi aqui paciente no consultório com TSH de 8 sem tomar nada, falando que está normal. Vamos acompanhar. Não existe isso, tá? TSH normal de 0,8 a 2, beleza? Melhores suplementos para tireoide. Vitamina D. Ferro. É muito comum o paciente com Hashimoto ter ferritina muito baixa. Ferritina de 11, ferritina de 15. Tá? A ferritina tem que estar em 70 e 80, é por isso que tem queda de cabelo. Magnésio, zinco, selênio, gente. Selênio é importante para o Hashimoto, tá? E onde a gente acha selênio? Na castanha do Pará. Tem bastante quantidade de selênio, tá? Já falei da vitamina D. O mio-inositol é um suplemento importantíssimo para quem tem tireoidite de Hashimoto, principalmente quando associada à resistência à insulina.
Alga, gente, é muito importante consumir algas e cogumelos. Então, a gente tem o cordíceps, a gente tem o reishi, a gente tem algumas algas importantes para a gente estar consumindo. Aquela alga mesmo, nori, que a gente come no japonês, é um excelente snack para o paciente com Hashimoto consumir, porque ela é rica em iodo, né? Então, hoje se fala muito sobre o iodo, mas o excesso de iodo é ruim também para quem tem Hashimoto. Então, a melhor forma de você consumir o iodo é através da alimentação. E as algas é uma excelente opção se você está consumindo um alimento rico em iodo. Então, você pega aquela alga nori, sabe qual é aquela alga que envolve o sushi? Aquela alga do temaki, você compra ela, passa azeite, bota ali sementinha de gergelim, bota pimenta, sal, bota os temperinhos que você gostar, leva para o forno e deixa ela aí uns minutinhos. Você tira do forno, ela vai ficar crocante. Aí você pode comer essa alga nos intervalos, colocar na salada. É uma excelente forma de você consumir iodo, tá? Melhor do que fazer a suplementação, porque o excesso de iodo também pode ser complicado para o paciente com Hashimoto. E a grande questão é que o exame de iodo, né, no paciente, ele é complicado de ser feito com muitos planos de saúde não paga o exame de iodo urinário. E aí a melhor forma da gente suplementar iodo é saber se realmente o paciente tem deficiência de iodo. Você só suplementa iodo se você tiver deficiência de iodo. Não sai suplementando em iodo sem fazer o exame de iodo urinário. Como a maioria dos planos de saúde não paga esse exame, a melhor forma é você comer alimentos que tenham iodo e a alga é um deles, tá? Alguma dúvida sobre Hashimoto, gente? Posso ir para a próxima doença? Nutri, tem que tomar todos esses suplementos? A Graciete está me perguntando. Então, depende muito de como você está. O ideal é entender qual é o teu perfil inflamatório. Então, tem alguns exames que a gente faz para entender como está a inflamação no corpo desse paciente. Então, homocisteína, VHS, ferritina, PCR, a gente investiga toda essa inflamação, insulina, glicemia. A gente vai investigar como que está essa inflamação. A gente vai perguntar para o paciente como que você está se sentindo. E a partir disso, a gente vai atuar e vai fazer a suplementação. Vamos refazer os exames. Está se sentindo melhor? Os exames melhoraram? A gente tira os suplementos. Não precisa usar o suplemento direto. Mas, como eu disse, o paciente autoimune ele tem que ser muito disciplinado. Ele tem que seguir a alimentação. Ele tem que seguir uma rotina de estilo de vida saudável para que ele melhore, tá? Então, a suplementação não precisa ser direta, mas você tem que estar sempre se avaliando, se observando, para ver como que você está se sentindo, tá? Vamos ver aqui as perguntas, gente. Pode comer a alga da forma que compramos no mercado? Também pode. Eu só falei essa receitinha do forno, é que ela fica temperadinha, ela fica gostosinha, mas pode ser da forma que você compra, não tem problema não, tá? B12 alta, suplementação pode dar problema? Dá. Gente, a B12 muito alta pode ser também quadro inflamatório, beleza? B12 passou de 1000, inflamação está acontecendo no seu corpo, tá? A B12 não pode ficar muito alta também não, nem baixa nem alta. Vamos lá. Bora lá. Mas alguém pode escrever o fitoterápico? Esqueci o nome. Você deve estar perguntando do fitoterápico da artrite. É Boswellia serrata. Depois eu coloco lá para vocês e escrevo certinho nos stories para vocês acompanharem, tá? Criança com diabetes tipo 1, quais suplementos além da vitamina D? Aí depende da criança, né, gente? Depende da avaliação. Tem que avaliar essa criança e ver qual os melhores suplementos. Mas diabetes, magnésio, vitamina D, inositol é importante. Mas aí tem que estudar a dose em relação a essa criança, tá? Investigar se não tem uma outra doença autoimune, beleza? Psoríase. Me pediram para falar muito sobre psoríase também. A psoríase, normalmente,
são placas, são lesões avermelhadas atrás aqui da orelha. A minha mãe tem psoríase, a minha irmã tem psoríase. É assim, a da minha mãe ataca dentro do ouvido, também na cabeça, tá? Então, é chato porque coça. Normalmente o tratamento ele é localizado, mas como eu falei, tem que tratar a base do problema, que é o sistema imunológico. Então, para a psoríase, é importante uma suplementação de ômega 3, muito importante, rico em DHA. Então, quando vocês forem comprar o DHA3, o ômega 3, você tem que olhar assim, a concentração. Vai ter EPA e vai ter DHA. O DHA tem que estar em maior concentração, tá? Para psoríase, o DHA, deixa eu pegar aqui para não me perder. O extrato de semente de uva é muito importante para quem tem psoríase também. Ou o óleo de semente de uva também pode estar sendo usado, tá? Outra que eu anotei. O óleo de cominho também para psoríase é importante. E o glúten, gente, o glúten, ele tem uma relação muito grande com a piora da psoríase, tá? Tem que tirar o glúten. Vamos lá. Vitiligo, me pediram para falar de vitiligo. Eu gosto muito de trabalhar com vitiligo com astaxantina, com picnogenol, que é o pinospinaster, é um fitoterápico, com ácido alfa-lipoico. A base do tratamento de quem tem vitiligo é o fígado, gente. Então, a gente cuidar desse fígado é muito importante. Então, a dieta tem que ser cronicamente detox. Então, é muita verdura, muito legume, muitas folhas amargas, tomar chá de boldo, chá de carqueja, chá amargo. Então, a base do tratamento que quem tem vitiligo também é fortalecer esse fígado. A silimarina é bem legal, o chá de cardo mariano, tá? Para o paciente com psoríase. E essa suplementação que eu falei, a astaxantina, a quercetina também é bem legal. Quercetina que tem na casca da cebola. Saiu um estudo recente sobre farinha de casca de cebola, bem bacana. Eu, normalmente, para os pacientes que têm vitiligo, eu gosto de passar vitiligo e psoríase. O chá da casca da cebola, que é riquíssimo em quercetina. Mas hoje saiu um estudo, agora recentemente saiu um estudo sobre a farinha da casca de cebola. Então, pega a cebola, bota numa forma, uma temperatura do forno bem baixinha e deixa ela ali. Até ficar bem sequinha. Depois vocês amassam, não vai ficar com sabor. E aí você come essa farinha. Pode botar na comida, pode botar numa sopa. A farinha da casca de cebola, que é rica em quercetina. Tá? O chá verde também é rico em quercetina. Tá? Eu gosto já de comer a cebola crua, igual maçã. Gente. Eu também gosto de cebola, mas não comer igual a maçã, né? Mas a quercetina tá na casca, tá? Claro, gente, quando eu falo para comer casca, é sempre do alimento orgânico, né? Não adianta a gente estar comendo casca de alimento que não é orgânico. Beleza? Já falei da espondilite. E agora da rosácea. Me perguntaram sobre rosácea. Eu não sei se a pessoa que me perguntou está aqui. A rosácea, gente, existe uma leva de médicos que não diagnosticam rosácea como uma doença autoimune. E existe uma outra classe de médicos que já identificam a rosácea como uma doença autoimune, tá? Para mim, a rosácea é uma doença autoimune, assim como a dermatite atópica. É uma doença de pele crônica, uma inflamação crônica na pele. A grande questão da rosácea é que ela tem uma ligação muito grande com o intestino e com doenças inflamatórias intestinais. Então, é muito importante que o paciente investigue alguma doença inflamatória intestinal no tratamento da rosácea. Glutamina, creatina, é importante para esse paciente com rosácea e investigar se não tem nenhum crescimento bacteriano anormal no intestino. É comum a associação de SIBO, que é um crescimento bacteriano desordenado no intestino, com rosácea, tá? Então, normalmente, o paciente tem que cuidar do intestino muito fortemente quem tem rosácea. Vamos voltar aqui.
fala alguns alimentos que devo evitar, pois tenho muita azia. A gente pode fazer uma live só sobre azia, tá, Cris? Aí a gente fala. Mas eu já deixo aqui de antemão que cuidado quem toma omeprazol e tem doença autoimune. Porque o omeprazol, ele causa um quadro de... Omeprazol e todos os prazóis, tá, gente? Tudo que termina em prazol, ele vai causar uma hipocloridria no teu estômago, onde as proteínas vão ser mal digeridas e essa proteína mal digerida pode levar aí a uma doença autoimune. Então, o uso de prazóis a longo prazo pode desencadear, sim, uma doença autoimune. Então, cuidado, tá? Mas mais para frente, Cris, eu posso falar exatamente só sobre azia aqui e a gente conversa, tá? Para finalizar a live, gente, uma questão muito, muito importante e para mim é a base do tratamento do paciente autoimune, que é o emocional. Existe uma ligação muito íntima entre intestino e mente. Existe uma ligação direta sobre intestino e mente. Quando você fica nervosa, você não fica enjoada? Tem muita gente que no nervosismo até vomita, né? Fica enjoada, fica sem apetite, porque existe uma relação grande do intestino com a nossa mente. E é muito, muito comum que o paciente autoimune comece a doença a partir de alguma alteração emocional. Ou foi a morte de alguém, ou foi uma perda de um emprego, ou foi alguma doença de algum ente querido, ou foi uma separação, uma briga, uma falência. Então, sempre existe. Eu posso falar que quase que 100% dos meus pacientes começaram a desenvolver uma doença autoimune a partir de um quadro emocional. Não é à toa que nos últimos 20 anos houve um aumento de mais de 100% no diagnóstico de doenças autoimunes. Isso porque o mundo está estressado, o mundo está ansioso. E todas essas alterações emocionais acarretam alterações no nosso intestino. E toda doença autoimune começa no intestino. Então, a base do tratamento autoimune, é claro que a alimentação é importante, a suplementação é importante, mas é controlar esse seu emocional e gerenciar esse seu estresse, né? Entender que o controle das suas emoções é muito importante no tratamento da sua doença. Muitas doenças podem entrar em remissão. Se você tem fibromialgia, espondilite, escuta isso, gente. Vocês podem entrar em remissão da doença, ou seja, a doença pode ficar silenciada e você não ter sintoma nenhum se você controlar as suas emoções. Porque existe um gatilho muito íntimo das doenças autoimunes com as nossas emoções, tá? Mas, Luta, o que eu faço? Eu vou viver dentro de uma bolha? Não, não tem como, gente. A nossa vida é estressante, não tem como viver dentro de uma bolha. Mas é importante que vocês identifiquem esse agente emocional agressor seu. Às vezes você está dentro de um relacionamento que não é bom para você. Às vezes você está dentro de uma empresa que não te faz bem. Às vezes você está dentro de um relacionamento de amizade que não te faz bem. E isso tudo vai alimentando essa doença autoimune, gente. Então, é muito importante que vocês controlem essas emoções, que vocês entendam como que você pode amenizar esse quadro seu de estresse. É com uma atividade física, é com um hobby. O que você pode fazer para amenizar esse quadro? É uma terapia, mas é muito importante que vocês entendam essas suas emoções, porque é a partir dessas emoções que começa todo o tratamento do paciente autoimune, e por isso que eu quis deixar isso por último para falar com vocês. Então, se você tem doença autoimune, pensa um pouquinho e vê, olha, começou depois da morte da minha mãe, depois da minha falência, depois do meu desemprego. É sempre assim que acontece, gente. Durante muitos anos da minha vida, de 2006 até 2011, eu trabalhei dentro de uma clínica de medicina ortomolecular, onde eu atendia 30, 40 pacientes por dia.
quase que 90% desses pacientes tinham fibromialgia. 90% me relatavam alguma questão emocional no aparecimento das dores da fibromialgia. Ou era desemprego, ou era briga, ou era separação. E a partir desse momento eu comecei a perceber que existe uma ligação íntima da parte emocional com a doença autoimune. É claro que a nutrição ela pode ajudar. Existem fitoterápicos que modulam o estresse, né? A melissa é excelente, a lavanda é excelente, mas nada melhor do que melhorar o teu estilo de vida, fazer atividade física, dormir bem. São as formas que a gente tem de modular todo esse estresse, tá? Gente, 7h52, live longa, né? Eu sempre prometo que vai ser rapidinha, mas sempre é longa, 52 minutos de live. Eu espero que vocês tenham gostado. Durante a semana aí no vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre doença autoimune. A dúvida que vocês tiverem, pode me mandar no direct, pode me mandar aí nos stories, que a gente vai conversando, tá? Gente, um beijo, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Boa semana para vocês. Semana que vem a gente se encontra, tá bom? Beijão, gente.